Olá! Alunos e professores da UFN foram até Curitiba competir na Copa Pinhão com a equipe de robôs da UFN, a UFN Bots. Estreia Clube de Leitura na Universidade Franciscana e hoje a gente te conta qual foi a primeira obra escolhida para dar início a essa dinâmica de leituras e discussões literárias em grupo. O assunto do quadro Tá na Mídia de hoje é o debate da regulamentação das redes sociais com foco na infância e na adolescência. Prática milenar indiana é o Ayurveda. Quem conhece e estuda busca por equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Outubro é o mês de São Francisco de Assis e a UFN promove celebração festiva em homenagem ao padroeiro da Universidade Franciscana. Fique com a gente, é agora, no Universo Acadêmico. E começamos então o nosso programa com novidades, viagem e tecnologia. É que alunos aqui da UFN, como o Gabriel Fachin e o Maurício Pereira e o professor Alessandro Mainardi, passaram 3 dias no Paraná, em Curitiba, representando a UFN em um evento de robótica competitiva, com a equipe UFN Bots. Sejam bem-vindos então ao nosso programa. Eu queria começar perguntando para vocês o que é o UFN Bots, né? Há quanto tempo ela se instituiu aqui na UFN, quem faz parte dessa equipe? Bom, a UFN Bots surgiu aqui na instituição no ano passado. A nossa ideia é justamente essa de promover competições de robôs. Ela surgiu com alunos da ciência e computação, nas engenharias, de sistemas de informação e de jogos digitais. Ela surgiu então com essa ideia de levar o nome da UFN para essas competições. E me conta então, Gabriel, como que foi essa experiência, né, essa aventura, né, de viajar com os 5 robôs que a gente tem aqui no nosso estúdio, como que foi tudo isso? Foi muito legal para a gente viajar com eles de novo. Pode não ter ido tão bem no combate dessa vez, mas a gente conversou com bastante equipes de outros lugares e conseguiu ter um bate-papo muito legal com o pessoal de todo o Brasil. E para ti, assim, o que tu poderia compartilhar com a gente em relação a ter ido até a competição, né, a Copa Pinhão? O que tu ressalta dessa experiência? É bastante legal, né, ver o apoio da universidade com as viagens, com os projetos que a gente traz para dentro do mundo acadêmico, né, mesmo não sendo tão na nossa área, acaba que a gente recebe bastante apoio e é bastante interessante assim, ter essa experiência com outras equipes, a integração entre várias áreas, vários cursos, né? Uhum. Gabriel, me conta um pouco, né? São 5 robôs, algumas características deles, quem sabe tu apresenta o teu, o Maurício pode apresentar o dele, as principais habilidades. A gente tem 4 robôs de combate e um robô seguidor de linha, né? O meu robô é o Beisola, esse azul com preto ali atrás, que ele tem uma arma que a gente chama de Egg Beater, né? Que é uma arma giratória na frente dele que gira tentando empurrar o outro oponente para cima. Como que tu pode me comentar um pouco sobre como foi o processo de criação dele, né? Elementos que fazem parte desse robô? A gente está, desde o começo do ano, montando, esquematizando os robôs e a gente começou com todo o projeto mecânico dele e aí a gente resolveu montar os robôs usando principalmente impressão 3D com TPU, que é um filamento flexível, fibra de carbono para dar integridade estrutural para os robôs e aço, em alguns casos, tipo a arma do robô do Maurício. Legal. Maurício, me conta um pouco sobre o teu robô, né? O material que foi utilizado, as principais habilidades. Sim, o meu robô então é o Slicer. Ele é um robô praticamente tudo de fibra de carbono, né? Ele foi fabricado praticamente todo dentro do ITEC Park da UFN. Já é um projeto antigo, que eu projetei ele bem antes. Ele foi fabricado desde o ano passado que a gente foi na competição em São Paulo. E desde aqui agora que eu consegui construir ele nesse momento, né? Professor, me conta um pouco sobre a Copa Pinhão, né? Como que ela é organizada, as parcerias. A Copa Pinhão é a 2ª edição esse ano, né? Ela é organizada por 2 equipes de robótica do Paraná, né? E ela foi sediada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Foi bem interessante, né? A gente foi com eu e mais 4 alunos nessa viagem. A troca de conhecimento é sempre muito boa, né? O que vale a pena nessa viagem ver toda a integração entre outras equipes. No ano passado nós fomos para São Paulo, né, com 2 robôs, né, e esse ano a gente conseguiu aumentar a equipe, aumentar o número de robôs. Então a gente vê que a instituição apoiou bastante, né, e a nossa equipe cada vez está crescendo mais,
E vamos ver o que espera aqui para frente. Bacana. E a gente sabe que o tamanho dos robôs influencia no custo, né, dos materiais, de como que vai ser a confecção. Poderia falar um pouco sobre isso? Isso, nós temos várias categorias, né? A primeira que são 150 gramas, essa aqui são 454 gramas, depois tem 1 quilo e vai subindo, né? Então, quanto mais peso é, mais caro, né? E quando dá para ver, alguns voltam meio quebrados para casa, né? Então, o custo também de ter um robô maior, né? Por exemplo, esses que aparecem na televisão, são mais de 100 quilos, o custo é bem grande. Então, por isso nós escolhemos esse aqui, que o custo não é tão elevado como um desses robôs, mas a diversão é igual. Meninos, e me contem como que foi na hora da batalha, né? Cada um de vocês ficou comandando o seu robô, certo? E na hora passa muito rápido, né? Quanto tempo dura a batalha? Quais as sensações que vêm? São 2 minutos de combate. Dá um nervoso quando tu tá pilotando o robô, porque tu tá tentando passar de fase, né? É uma batalha de chaveamento. E é muito legal, é muito emocionante tá lutando. E tu ganhando ou perdendo também é muito legal, que tu consegue bater um papo com o outro oponente. Todo mundo lá é amigo no fim das contas, né? Então é muito emocionante de lutar e muito divertido tá lá. E para ti, Maurício, como é? É muito legal a gente ter integração com as pessoas que a gente acaba vendo que são robôs assim, famosos no mundo, né, da robótica. E tu lutar contra eles, então, é bastante legal essa experiência. E o que vocês entendem assim que são os principais desafios na hora de pensar esses robôs, né? De levar eles a público, a batalha, né? Quais são os principais desafios? O principal desafio para nós é o peso, né? O nosso limite, por exemplo, é 454 gramas, né? Tem uma tolerância de 2 gramas para mais. Então, o maior desafio é colocar toda a engenharia, toda a eletrônica que tem dentro dele e ficar dentro do peso, né? Porque a arma, né, nesses que tem arma ativa, o do Maurício e o do Gabriel, a arma de metal pesa muito. Então, na hora de projetar tudo isso, né, então toda essa estrutura tem que ser muito bem projetada. Então, nós fizemos vários testes com vários materiais, né, até chegar nessa expectativa de hoje ter com esses 4 robôs de combate. A arma ativa seria aquele elemento azul ali. Isso, a arma ativa quando a arma se mexe, né? Os outros 2 têm uma rampa na frente, então eles são chamados de rampa, né, do tipo rampa, que a característica dele é de tentar empurrar o adversário, né, contra a arena de robôs. Os outros não, com a arma ativa ele consegue, digamos assim, destruir o robô mais facilmente. Então dá para ver que o azulzinho que está no meio, ele perdeu uma das rodinhas, está meio quebrado. Então ele enfrentou um robô com arma ativa e o efeito foi, digamos, perceptível nele. Gostaria de perguntar como que é feito agora, digamos assim, o feedback, né? Vocês foram na Copa, vocês enfrentaram, né, batalharam, e agora como implementar novas habilidades, resoluções para as próximas batalhas, né, as implementações? Esse desafio é constante, né? Tem várias batalhas durante o ano, né? E agora a gente vai sempre vendo onde que teve as falhas maiores, né? Por exemplo, no ano passado, o nosso robô não tinha nenhum DTPU, né, que é o elemento flexível, né? Esse ano a gente já levou o robô com TPU e percebeu que eles aguentaram mais porrada, digamos assim, né? Então, a gente consegue ver, conversando com outras equipes lá, qual que é a melhor maneira de fazer, né? Sempre mantendo a habilidade dele, né, com o peso, que é o nosso principal desafio. E como que foi a divisão de tarefas na hora de criar? Vocês criaram de forma coletiva ou cada um só trabalhou no seu robô? Depende um pouco do robô. Os de combate, o meu do Maurício, a gente trabalhou de forma individual em cada um. E a gente se ajudou com a parte de construção, para comprar os componentes eletrônicos e tudo mais. O seguidor de linha, por exemplo, a gente trabalhou todo mundo um pouco junto, com o Matheus, que é o que estava responsável por esse robô, por exemplo. E vocês participaram de quantas batalhas, mais ou menos? Lembra para me comentar? Aí depende. Eu, por exemplo, participei de 3, 4, 5 lutas. Aí sendo 3 que eu ganhei e 2 que eu perdi. Aí, por exemplo, o robô do Gabriel, como ele perdeu as 2, né, então já é eliminado do chaveamento, né? Então acabou que ele lutou 2 e perdeu 2. E o que vocês registram de lição, né, de experiência desse momento, né? O que fica? Fica a integração da equipe, né? Trabalhar em equipe, trabalhar em curto prazo, projetar, reprojetar, tudo isso é resiliência, né? De tu poder conseguir se adaptar
ao ambiente, né? E vale lembrar que todos os robôs foram inteiramente fabricados e projetados dentro da instituição, né? Não foram comprados pronto, né? Então, a parte, né, que todos da equipe se importaram bastante de fazer mesmo, né? Não comprar uma carcaça pronta que tem no mercado, né? De projetar mesmo ele. Esse é o mais interessante, né? O conhecimento adquirido. O projeto inteiro é feito do zero por nós, desde do primeiro rabisco, vamos dizer assim, né? Desde o papel. Muito legal. Parabéns, então, pelo trabalho de vocês, né? Muito sucesso para o UFN Bots nas próximas competições. E a gente gostaria que tu nos mostrasse, então, Maurício, um pouco do desempenho do teu robô, para a gente poder ver como que ele se movimenta, né? Um pouquinho de como que foi na batalha. E tudo isso tem muito a ver com ciência da computação, né? Várias habilidades da graduação são trabalhadas no desenvolvimento desses robôs. Isso mesmo, perfeitamente. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Universo Acadêmico. Até a próxima e a gente deseja mais uma vez muito sucesso. Obrigado. E das tecnologias digitais, a gente vai para o mundo dos livros. Quem aí gosta de investir o tempo livre em uma boa leitura? O hábito de estar na companhia dos livros pode ampliar horizontes e conectar pessoas. Pensando nisso, a Universidade Franciscana agora tem um clube de leitura. Se você é professor, aluno ou técnico administrativo da instituição, está convidado para participar. A história se passa em uma granja de animais. Eles sonham com uma sociedade ideal e estão cansados de serem explorados. Para almejarem o que tanto querem, criam uma revolta contra os humanos, especialmente contra o dono da granja, o Sr. Jones. Essa é a obra A Revolução dos Bichos, livro escrito pelo indiano George Orwell. Ele é um livro que faz reflexões políticas e também, na verdade, comparativos, né, com as questões políticas, questões também de como os animais são tratados dentro de uma fazenda. Então, ele traz todas essas reflexões para fazer comparativos com a vida real. No caso, a gente vê ali os animais comandando a fazenda em certo momento e também traz esse comparativo de quem realmente tem o poder, se todos deveriam ter o poder igual, fazer essas divergências assim para a gente perceber que às vezes mudar o aspecto do personagem não muda as características, né? A obra, escrita em 1945, está entre os 3 livros selecionados para o Clube de Leitura, Companhia do Livro da UFN. Promovido pela Biblioteca Irmã Consuelo Silveira Neto, os encontros buscam estimular a leitura e aproximar a comunidade acadêmica da biblioteca. Nós já vínhamos há algum tempo estruturando esse projeto, né? Porque nós temos um acervo bastante rico de livros de literatura aqui e nós pensamos nesse projeto para estimular o gosto pela leitura e usufruir desse material rico que nós temos aqui no acervo. Com esse clube de leitura, nós procuramos mostrar o nosso espaço da biblioteca, nós procuramos também ampliar, né? A pessoa amplia o seu vocabulário, a pessoa amplia o seu poder de conversação, de análise, né? E também um clube de leitura, ele serve como uma terapia, porque através da leitura você viaja para outros mundos, outros países, você faz reflexões, né? Conhece outros pontos de vista. Neste semestre, o Clube da Leitura será realizado a cada 45 dias. Nos próximos encontros, os participantes discutem os livros Manhã Transfigurada, de Luiz Antônio de Assis Brasil, e O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Essa escolha foi feita pela organização do clube. Nós escolhemos um livro Brasil Nacional, de um autor nacional, e 2 livros estrangeiros. Para as próximas edições, nós pretendemos fazer essa escolha juntamente com o grupo. A gente tem uma vasta possibilidade de clubes de leitura aqui em Santa Maria. A gente sabe que tem vários que são vinculados a livrarias. Eu acho que é importante ter vinculado a uma universidade também e que seja amplo, não só para os funcionários, também para os alunos e para os professores e traga a comunidade para dentro da biblioteca, né, que possa ver os livros, não só a parte acadêmica, como a parte literária também. E o assunto do Tá na Mídia de hoje é o debate da regulamentação das redes sociais com foco na infância e na adolescência. Acompanhe!
Olá, o assunto que eu abordo hoje é a desproteção das crianças e adolescentes quando falamos em plataformas de redes sociais. Uma pesquisa recente do Datafolha, encomendada pelo Instituto Alana, aponta que 93% dos brasileiros afirmam que crianças e adolescentes estão ficando viciados em redes sociais. Esse dado ele demonstra a necessidade da regulamentação dessas plataformas para proteger essa faixa etária no ambiente digital. Os algoritmos, como já sabemos, são arquitetados para induzir a uma dependência de consumo de conteúdos, já que eles ranqueiam resultados de um feed conforme o gosto do usuário. Uma pesquisa realizada pelo Center for Countering Digital Hate traz dados que o aplicativo TikTok vem recomendando conteúdos nocivos à saúde dos usuários. Vejam só, ele pode levar menos de 3 minutos para mostrar vídeos sobre suicídio a um usuário de 13 anos, por exemplo. Outra questão é de que a publicidade infantil ela é ilegal, com regras muito rígidas, sobretudo para a televisão, mas não encontra barreiras na internet. Os jogos de apostas online, as chamadas bets, têm endividado famílias brasileiras. Crianças e adolescentes também são alvo fácil dessas plataformas, conforme mostra a investigação do Instituto Alana. Um exemplo é o jogo do Tigrinho e outros cassinos online que contratam influenciadores mirins e direcionam propagandas para as crianças. Eles têm usado uma estratégia agressiva de divulgação dos jogos de azar com crianças e adolescentes que têm entre 6 e 16 anos e um grande alcance entre os brasileiros. Especialistas e autoridades no tema alertam para a necessidade de ampliar as formas de educação, de conscientização e de fiscalização no uso de redes sociais. E nós, enquanto sociedade, também precisamos cobrar políticas e ações que protejam as infâncias. Você já ouviu falar sobre Ayurveda? É uma prática da medicina tradicional e os estudos sobre essa filosofia de cura têm interessado cada vez mais acadêmicos na área da saúde. O Ayurveda foi o tema de uma roda de conversa no pátio da Universidade Franciscana. A atividade foi organizada pela Liga Acadêmica de Interprofissionalidade e Saúde Coletiva aqui da UFN. Ayur quer dizer vida e Veda conhecimento. Assim, Ayurveda é definida como a ciência da vida. A Ayurveda tem registros históricos que datam de mais de 5.000 anos e muitos materiais escritos, por exemplo, que são de 3.000 anos atrás, vestígios de cirurgias que foram feitas e muitos outros vestígios históricos que mostram que essa ciência védica, que é lá do norte da Índia, ela tem uma amplitude muito grande porque trata da sabedoria do bem viver. Essa tigela tibetana é um instrumento utilizado no Ayurveda. O som emitido afeta as células do nosso organismo, é relaxante e possui inúmeros benefícios, como o equilíbrio entre os 2 hemisférios cerebrais e a melhora na qualidade do sono. E a gente acaba perdendo a perspectiva não só da nossa consciência de quando é noite e quando é dia, porque a gente está muitas vezes dentro de uma sala com iluminação artificial, mas a nossa regulação hormonal ela também se vê muito afetada, pois ao longo de milhares de anos, o nosso ciclo hormonal, nosso ciclo metabólico, ele foi influenciado e ainda é influenciado pelo sol. E hoje em dia, quando a gente troca o dia pela noite, a gente acaba gerando uma confusão muito grande a nível hormonal. E a gente, com a Ayurveda, consegue colocar situações em que ela consiga encontrar detalhes na vida dela que ela pode melhorar e aprofundar essa qualidade de sono. Há 12 anos, a Carol teve o diagnóstico de uma doença e foi aí que o Ayurveda transformou a vida dela. Eu comecei a fazer yoga, comecei a ter mais acesso a esse outro universo, né, de medicinas ancestrais, né, de conhecimentos ancestrais. E todo esse processo começou a fazer com que eu entendesse que algumas coisas que eu ainda utilizava no meu dia a dia, na minha rotina, como, por exemplo, o anticoncepcional,
me fez perceber que aquilo ali não estava me fazendo muito bem. Hoje ela trabalha com ginecologia natural, que foca em tratamentos naturais e holísticos menos invasivos para a saúde ginecológica. O Ayurveda e a ginecologia natural se complementam muito porque elas vêm desse lugar ancestral, né? Desses saberes que são populares, dessas pessoas, né, que um dia observaram a natureza, experimentaram as plantas, né, e fizeram esse estudo empírico para que aquilo ali pudesse servir de alguma forma, né, e essas tradições, nem sempre escritas, né, no Ayurveda a gente tem muita coisa que foi perdida, né, que foi queimada nas invasões na Índia, e temos muita coisa que ficou só sendo repassada de forma oral e que ainda continuam sendo repassadas de forma oral, né, de geração a geração, assim. Para mim foi muito interessante pensar e refletir sobre essa questão do autoconhecimento, de como a gente está desconectado da natureza e não presta atenção nas nossas necessidades e das potencialidades, dos sinais que o nosso corpo e a nossa mente dão, e de que forma que a gente pode ir em busca disso, prestando atenção na natureza, para que a gente possa equilibrar o nosso organismo, né? E o vestibular de verão 2025 vem aí. A Universidade Franciscana está com inscrições abertas e espera por você. São 30 opções de cursos de graduação. A prova vai ser presencial no dia 25 de novembro. E se liga nas inscrições. Elas podem ser feitas online até o dia 11 de novembro. Depois da prova, para saber se você passou no vestibular, é só acessar o site da UFN no dia 29 de novembro e conferir o resultado. E a gente encerra o programa de hoje com registros de fé e espiritualidade na capela do Conjunto 3 da UFN. Foi a missa festiva em homenagem a São Francisco de Assis, já que neste mês de outubro comemoramos o mês franciscano. A celebração simbolizou a vida e os ensinamentos de São Francisco, mobilizou reflexões sobre a promoção da paz, o olhar ao próximo e a conexão com a humildade, a solidariedade, a preservação da natureza e o respeito por todas as criaturas. São Francisco é o santo que rege a Universidade Franciscana e é conhecido por ser o patrono dos animais e do meio ambiente. E essa edição, então, do Universo Acadêmico fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau!